Há uma diferença em considerar a loucura como um enigma e a loucura como uma doença. Há uma diferença em considerar o sujeito ou o doente. Há uma diferença em considerar pontos de interrogação ou os objetos de estudo. Também há uma diferença em possibilitar através de uma intervenção. Na clínica das psicoses, uma ânsia interrogativa, uma responsabilização, uma resposta subjetiva, uma resposta subjetiva aos fenômenos delirantes, um destino, talvez uma solução frente a esses fenômenos, uma solução subjetiva, evidentemente, ou a manutenção de um desvio social, conforme a média e a mediação do outro social. Os leitores dos transtornos mentais e futuramente dos transtornos do cérebro, não é o caso da psicanálise, esmagam e continuam a apagar a subjetividade. A subjetividade e a dimensão enigmática das psicoses. Essa dimensão é tratada efetivamente no ensino de Jacques Lacan desde a sua tese de doutorado, que é da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Depois, em um texto que está nos escritos, chama-se Formulações da Causalidade Psíquica. No seminário 3, evidentemente, seminário 3, as psicoses, onde ele faz uma releitura do caso Schreber, do Freud, e em 57, 58, no texto de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, que também está nos escritos. Em outros momentos também, mas esses são os pilares fundamentais da concepção lacaniana da psicose, que rompem, né, com a noção organicista desde o primeiro momento, e que consolida a psicose nessa clínica como uma estrutura subjetiva. E a pedra angular dessa estrutura subjetiva é a foraclusão do nome do pai. Dentre outras rejeições, porque essa não é a única desde Freud, e não deixa de lado também as afirmações ou as não afirmações
melhor dizendo, mas em suma a rejeição primordial do nome do pai é a rejeição que é um elemento, né, que é a rejeição de um significante, que é um elemento que dá uma ordem, né, um elemento ordenador. E o que ele ordena? Né? Esse elemento ele vai ordenar, ele vai articular uma série de significações. Ele vai ordenar uma história, ele vai ordenar uma narrativa e principalmente uma narrativa de uma linhagem familiar. Né? E até aquilo que a gente costuma chamar de realidade. Né? Então, assim, se por um lado esse significante se ausenta na psicose, correlativamente, o objeto que Lacan dá o nome de objeto A, esse objeto que se furta na neurose, se presentifica na psicose, no corpo, na forma de voz e na forma de olhar, como um objeto estranho, e parasitário, que o psicótico conserva no corpo. Ele põe no bolso esse objeto. E na própria apresentação desse objeto, na questão preliminar, Lacan localiza essa dimensão enigmática da estrutura psicótica, que é a dimensão de um objeto que escapa, de um objeto que se furta a qualquer representação. E esse fato é a causa mesma, a causa de angústia e de estranheza em quem compartilha dessa realidade que os psicóticos parecem estar alheios. Então, o desvio social, pelo que da sua presença encarna a angústia, é uma tendência da proteção do outro social. Por quê? Traduzir aqui o objeto de estudo pela dimensão enigmática, dimensão essa que é sublinhada pelo Lacan, essa dimensão de interrogação, é enfrentar tudo aquilo que na psicose corporificado é um gerador de angústia.